Olá, por que eu tô aqui de novo? Porque Deus é bom, né? E já diz na palavra que o Senhor é paz, e quando nós estamos em paz conosco, a gente consegue desligar um pouquinho o barulho externo e consegue mergulhar em alguns outros caminhos. Eu sou uma pessoa que eu estudo muito, eu medito muito. Eu sempre tive o hábito, sempre fui muito estudiosa, sempre li demais, sempre gostei de aprender, já li muita coisa, já estudei muita coisa, vejo vídeo, é, tive um apego religioso por alguns anos, e eu acho assim, a palavra de Deus ela é muito fácil, Deus é muito simples para a gente poder falar dele. E eu não consigo entender a dificuldade que as pessoas têm, às vezes, ainda nos dias de hoje, de ouvir a palavra de Deus ou de estudar a palavra de Deus. A gente vê tantos filósofos, estudiosos, lógico, nós precisamos de informação, nós precisamos nos alimentar, né, de coisas que nos edificam, que nos alimentam de todos os âmbitos, né? Mas existe algo que somente Deus pode fazer por nós, né? A palavra dele ele é muito direta e eu, particularmente, tenho o hábito de abrir a minha Bíblia todos os dias, eu estando feliz ou eu estando triste, e escutar o que Deus tem para me dizer, além dos estudos que eu faço normalmente. E ultimamente ele vem me incomodando demais, porque eu tinha algumas dificuldades, ainda tenho. Por exemplo, gravar vídeo. Para mim é uma dificuldade muito grande, porque eu gosto de falar com as pessoas olhando nos olhos das pessoas, vendo as pessoas, ó, tanto que eu tô olhando para cá, para mim mesma, o certo é para cá, né? E você falar com uma câmera é muito estranho, porque você não sabe quem está te vendo, quem está te escutando, e como a pessoa vai conseguir interpretar, sendo que muitas delas nem te conhecem direito. Mas enfim, por que eu decidi falar? Por que eu tomei a decisão de começar a falar sobre isso, sobre Deus, sobre essa força tão maravilhosa? Sem apego à religiosidade, sem apego a nenhuma religião. E eu tava me questionando, né, de que forma a gente consegue falar sem ter apego numa religião X ou Y, né? Porque esse não é o propósito. A questão é assim, às vezes a gente está conversando com uma pessoa que precisa ouvir exatamente o que você tem a dizer. Às vezes você está falando com alguém que precisa somente de uma palavra sua naquele momento, e você pode ser um instrumento, seja eu, seja você. Então, as pessoas têm essa dificuldade ainda de serem instrumentos de Deus, elas falam de tudo, elas falam que foram no shopping, falam que foram viajar, falam que compraram, nós vivemos no mundo capitalista, mas elas têm dificuldade de falar um pouco da palavra de Deus, as pessoas têm dificuldade de abrir uma Bíblia, que é uma coisa que todo mundo tem em casa. Se você não tem na sua casa, sua mãe, seus avós, tenha a sua. É o livro que não acaba o tempo inteiro. Se você abrir ele todos os dias tem algo novo para você escutar. E se você não sabe, comece. Você não sabe o bem que você está fazendo a você mesmo. E pedindo a Deus como eu poderia fazer isso, porque ele vem me incomodando demais na palavra. Ontem eu pedi uma confirmação e ele me veio com a mesma palavra que ele veio há 4 dias atrás, exatamente a mesma. A Bíblia não é marcada, eu não deixo os capítulos marcados, né? Porque senão dá a impressão de que eu tô abrindo sempre no mesmo lugar, né? E aí vem o Salmo 119, é o maior salmo da Bíblia. E aí ele tem um versículo que é muito forte, do 41 ao 48,
que ele diz que para quem conhece a palavra de Deus, que a gente não pode se envergonhar. E a gente não pode ser insultado e jamais ser afastado das verdades de Deus. E nós precisamos falar isso diante de todos, que a palavra de Deus ela deve servir como alimento. Todos os dias a gente não se alimenta, a gente não toma café, almoça, janta. Assim é o amor de Deus por nós. Nós estamos passando por tempos calamitosos. Isso é bíblico, né? Um outro dia a gente fala sobre isso. Mas a mensagem é o seguinte: Deus é lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. Isso é muito simples, é resumido. Gente, quantas farmácias abrem perto da sua casa? Quantas farmácias? Vocês se recordam? Eu falo muito isso, que antigamente nós tínhamos uma farmácia, onde eu morava eram 2 farmácias que existiam. A do X e do Y, né? Não vou falar nome para não expor ninguém. E aí qualquer coisinha que a gente tinha, nossa mãe, nosso pai levava a gente na farmácia, né? Naquela farmácia. Aí o farmacêutico te medicava, dava uma injeção, e aí ficava tudo bem, tava tudo ok. Às vezes eu levava no médico, mas o farmacêutico do bairro era aquele, como se fosse, entre aspas, aquele médico, sabe? Do bairro. Eu acho que todo mundo da minha geração, eu já passei dos 40, passou por isso, né? Planos de saúde pouquíssimas pessoas tinham. E hoje em dia tem se alastrado isso, tem se aumentado. Você já observou, já parou para pensar quantas farmácias tem ao redor do seu bairro hoje? E não são farmácias pequenas, porque as pequenas, muitas delas se fecharam. Mas são farmácias grandes, mega farmácias, eu falo que é o hipermercado do remédio, né? Por que que isso está acontecendo? Porque as pessoas elas estão cada vez mais dependentes de um remédio, de um comprimido. Lógico que a gente tem que se medicar, que nós temos que ir ao médico, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Isso é óbvio. Mas as pessoas, elas buscam remédio o tempo inteiro. E por muitas vezes elas não buscam o simples. Às vezes se cuidar da saúde, uma alimentação bacana, ler algo que vai fazer com que ela se enriqueça e mude um hábito, um ciclo alimentar. Elas não fazem isso, elas têm preguiça, mas elas vão na farmácia, se entopem de remédio, compram um remédio lá que ela acha que é bom e tá tudo certo. E aí elas se automedicam dentro de um efeito. E esse efeito, por muitas vezes, ele existe uma causa onde as pessoas não procuram a cura, né? Elas não procuram o porquê que todo aquele efeito está gravando a vida dela. Eu acho que a gente precisa muito buscar quais são as nossas causas. Eu busquei isso por muito tempo. Houveram dias em que eu não sabia o que fazer. Houveram dias que eu não sabia nem o que eu era, o que eu gostava de fazer, Se alguém me perguntasse o que você gosta de fazer para você, para você, eu não saberia responder, eu não saberia, né? E hoje eu já sei responder isso. Hoje eu já sei o que eu gosto. Eu sei o que me faz feliz. E são as coisas mais simples. Eu descobri que o que me faz feliz são as coisas mais simples. E eu tenho muito milagre de Deus na minha vida. Mas não são milagres grandes. Os milagres, eles acontecem diariamente. Em doses homeopáticas. Você se livra um pouco daquela ansiedade. Você aprende a esperar. E quando eu falo isso, aprender a esperar, não é que a gente tem que ficar pasmando, sabe?
Nossa, vou esperar o tempo de Deus e ficar ali, quieto, sem fazer nada. Não, não é isso, não é isso. Mas é você buscar o seu alimento. É enquanto você espera, você seguir uma jornada de uma forma um pouco mais leve. Parar um pouco e analisar o porquê que eu tô passando por isso. Espera aí. O que eu tenho que aprender nesse caminho? O que eu tenho que aprender nesse dia ruim em que eu estou vivendo? Porque existem muitos dias ruins. Existem. A realidade que nós estamos vivendo hoje já mostra tudo. Se eu me baseasse, se eu fosse me apegar hoje com a realidade hoje, eu nem estaria aqui. Eu não teria ânimo, porque o que está diante aos meus olhos é desesperador. Para quem tem empresa, para quem tem funcionário, para quem tem muitas responsabilidades, muitas, como muitas outras pessoas, é desesperador. Mas eu escolhi por não me desesperar, mas trabalhar nesse período de uma forma diferente de que eu sempre fiz, né? Aprender coisas diferentes. A semana passada eu trabalhei muito em coisas que eu estava adiando para fazer faz tempo. Coisas que eu poderia ter aprendido faz tempo, porque eu não administrava bem o meu tempo, né? E eu aprendi. E os meus problemas estão aí. Eles estão correndo, eles estão lá fora, eles estão aqui no meu computador, eles estão aqui no meu celular, se eu abrir agora. E a gente precisa resolver, né? São problemas que precisam ser resolvidos. Mas de que forma você resolve? De que forma você dá leveza para isso? Às vezes, a forma como você conversa com a pessoa, você já passa uma paz dentro daquele problema todo, dentro daquele caos que está se armando. Esse é o segredo. Mas a gente só passa isso quando a gente tem isso dentro da gente. E ainda assim, tendo isso dentro da gente, como nós somos seres humanos, nós somos falhos, a gente ainda tem aquele incômodo, sabe? Mas a gente não pode se soltar de Deus. Existem pessoas que podem ser vizinhos, que precisam de uma palavra, que estão do lado da sua casa, às vezes passando por uma depressão, passando por algo muito ruim, por um ente querido que às vezes está sendo assolado por essa doença, e ela precisa de uma palavra tua. Hoje pela manhã, eu estava conversando rapidamente com uma pessoa que eu não converso muito. E eu fiz uma chamada de vídeo. E ela estava muito mal. E me preocupou. Mexeu com o meu coração. E aí a gente sempre dá uma palavra de ânimo. E a pessoa diz: obrigado por você me ouvir. Às vezes as pessoas só querem serem ouvidas. Porque naquele momento o barulho dela tá muito forte. E ela não tá conseguindo ouvir nem a si própria. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. A gente não pode permitir que a esperança em Deus nos envergonhe. Isso está em Salmo 119, 116. E no 117 diz: sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos seus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Então existem muitas pessoas com falsidade no mundo. Para que isso, né?
a mentira. A mentira é terrível. No Salmo 119, 129 ao 31, diz que a palavra revelada pelo Espírito, ela dá entendimento até os mais simples, pois não há entendimento sem revelação. Existem pessoas extremamente entendidas, mas que não têm o Espírito de Deus com elas, não tem um espírito avivado, ela está baseada somente num livro ou em conhecimentos do mundo, mas ela não tem a sensibilidade para poder ouvir o que Deus tem a dizer. Ela não tem a sensibilidade, às vezes, de perceber Deus numa outra pessoa. Quantas vezes pessoas vêm falar de Deus e a gente não quer saber? Já aconteceu comigo, em alguns momentos lá atrás. E a gente se envergonha, às vezes. Porque se alguém vier falar sobre algo que é tão vazio, a gente acaba escutando, a gente acaba assistindo, a gente acaba vendo. Então a gente vai se livrando disso quando você realmente conhece, quando você realmente se abre, sabe? Então, gente, o meu recado é: se alimentem da palavra de Deus. É algo tão simples. Não tenha dificuldade, não tenha vergonha, não tenha medo, porque Ele fala com você. Deus fala com você. Deus fala comigo. Ele consola, Ele tira essa angústia que a gente tem, mas para isso a gente precisa realmente se abrir. A gente precisa realmente querer. Querer. E quando você se ajoelha perante Ele e você pede esse entendimento, você pede essa amorosidade dEle no seu coração, Ele te dá. Porque somente Ele te conhece. Somente Ele conhece o seu íntimo, somente Ele conhece o seu coração. Se você estiver mentindo, Ele sabe. Se você estiver arrependido, Ele sabe. Se você estiver pedindo perdão a Ele por algum erro que você cometeu, às vezes nem cometeu, mas acha que cometeu, Ele também sabe. E se você está fazendo algo de errado que você precisa se limpar, você precisa perdoar alguém, você precisa liberar o perdão, Ele também sabe que é de coração. Liberar o perdão não significa você ter que conviver ou ser conivente com algumas atitudes alheias ao que você acredita. Mas significa você ficar leve, para você poder seguir e deixar o outro também seguir. Livrá-lo e se livrar desse peso, porque aí as coisas começam a andar. Porque às vezes a falta de liberar o perdão, ele gera uma culpa, gera um sentimento de incômodo, um sentimento ruim. E quando a gente libera, as coisas começam a fluir melhor, né? Eu estudei demais física quântica, li demais, me tratei com alguns preceitos da física, e porque são preceitos que vêm de Deus. Até onde você sabe que é dele, você vai. Depois você já não vai mais, porque cada um sabe aonde deve parar. Quando se diz que tudo é energia, realmente tudo é. Porque Deus você não consegue vê-lo fisicamente, mas você consegue senti-lo. E se isso for física, física é Deus. Eu estou muito agradecida, com meu coração muito feliz de começar a falar isso. Firma os teus passos. Firma os teus passos e segue. Porque caso algo dê errado no meio do caminho, pode ser Deus também
querendo te colocar num outro caminho, onde você vai ser muito mais feliz. Um grande abraço e fiquem com Deus. Fiquem em Deus. O Senhor é paz.